vocês vão entrando, vocês vão chegando, eu vou dando um aviso, que na fala do pastor Cláudio, ele falou que eu faria um aviso acerca do Ministério Infantil, e eu vou começar por ele. Contudo, todavia, entretanto, não sei eu a dar o aviso, eu quero chamar a irmã Ana Estela, que vai me ajudar com esse anúncio, por favor. Ana? Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu fui incumbida de fazer esse aviso para vocês e eu gostaria de convocar, fazer um pedido a vocês, que quem tiver interessado e quem sentir no coração o chamado, de se voluntariar, ser professor do Ministério Infantil, nós estamos realmente necessitados, para não ficar assim sobrecarregado para nós. E assim, da mesma forma como eu fui desafiada também a ser professora do Ministério Infantil, que eu confesso para vocês que para mim foi um desafio, porque eu sempre dei aula, mas nunca para criança, Então, quando o Antônio me chamou, me convidou, eu pensei muito, orei, e eu realmente entendo essa necessidade, porque as nossas crianças, elas precisam ser alimentadas na verdade, elas precisam de toda essa dedicação, de todo esse apoio, dessa boa vontade, desse amor à palavra. Nossas crianças precisam ser ensinadas na palavra, como diz a Escritura. Então, realmente, há essa necessidade. Então, eu convido vocês, eu peço que vocês orem, Primeiramente, peça a Deus, orientação a respeito disso. E o convite está estendido a todos vocês, que nós realmente precisamos de professores para o Ministério Infantil, Então que Deus possa tocar no coração de vocês e que vocês possam sentir esse desejo de participar conosco. Assim como eu fui desafiada, que vocês também se sintam desafiados, Amém? Amém. Amém. Obrigado, Ana. Gente, bom dia. Graça e paz a todos. Hoje a gente vai para a segunda temporada da minha aula. Na semana passada a gente não conseguiu concluir, mas hoje a gente conclui. Eu tenho 3 horas para concluir, não é isso? 4. Então tá maravilha, vai ser tranquilo. Gente, obrigado por vocês terem vindo. Hoje eu só preciso fazer alguns comunicados com vocês antes da gente dar continuidade. A aula de hoje, ela é uma continuação. Então, se você não estava aqui na semana passada, se você não pôde vir por algum motivo, pode ser que em algum momento ou outro você não entenda alguma coisa, Porque eu não vou voltar toda a minha fala da semana passada, eu não quero gastar tempo com isso, Então, eu estava até brincando com meu amigo ali, com o Dani, assim, o tio não vai voltar a matéria, Pega a matéria com os coleguinhas. Mas, assim, para te ajudar, tem 2 coisas legais. A primeira é que, assim, você consegue assistir a aula da semana passada. Se você for lá no YouTube, procurar nos links de transmissão, você consegue achar e dá para você assistir novamente. E a segunda coisa legal é que você pode perguntar, eu vou fazer o mesmo combinado que eu fiz com o pessoal que estava aqui na semana passada. O combinado foi o seguinte, gente, não é uma pregação, então a minha fala ela não vai ser monologar, Você pode me interromper. Não é uma palestra, eu não vou falar e abrir para perguntas no final, você está aberto para perguntas desde já. É igual na escola, você quer fazer uma pergunta, você levanta a mãozinha, que no momento propício o tio vai te dar a palavra, e aí você pode fazer sua pergunta, sua intervenção, enfim, partilhar aí o que você achar que é necessário. Beleza? Todo mundo me entendeu? Amém? Amém. Tem gente aí? Amém? Amém. Amém, beleza. Como a gente conversou na semana passada, a gente está na lição que fala sobre a autoexistência de Deus. Tema muito difícil, mas, que pela graça de Deus a gente está aí trabalhando para o melhor entendimento do mesmo. Embora na lição de vocês esteja como autoexistência de Deus, eu dei como tema para minha aula a solidão de Deus. E para a gente poder começar de fato, eu queria que um de vocês se colocasse de pé e orasse, porque eu entendo que é assim que a gente estuda teologia, Nenhum conhecimento da parte de Deus ele é provindo de nós, mas é a revelação de Deus. Então a gente só pode entender algo se o Espírito nos revelar. Então eu quero pedir para que um de vocês fique de pé e olhe para essa aula, para que o Espírito Santo de Deus ilumine as nossas mentes, para que a gente possa entender e compreender,
Tá bom? Pode ser você, pastor Alessandro, se incomoda de ficar de pé e orar por mim, por favor? Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos por essa manhã, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos que o Senhor abra a nossa mente, derrame sobre nós graça, unção, para entendermos as suas escrituras. Peço também que o Senhor use a vida do irmão Anthony, derrame sobre ele graça, unção, e que seja a tua voz falando através dele para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode passar o slide para mim, por favor. Beleza. Eu tenho como tema solidão de Deus, e a gente conversou um pouco na semana passada, muito por causa do que está escrito aí, tá? E aqui você consegue ler comigo que diz o seguinte: as pessoas às vezes pensam que Deus criou os humanos porque se sentia só, porque precisava da companhia de outras pessoas. Se isso fosse verdade, certamente significaria que Deus não é completamente independente da sua criação. Significaria que Deus necessitaria criar pessoas para ser completamente feliz ou realizado na sua existência individual. Próximo slide. Será? Pode passar também. E aí eu pedi... Não, volta, por favor. E aí eu pedi para que vocês abrissem a lição de vocês. Então, novamente, eu vou pedir, quem está com a lição, pode abrir, por favor. A gente vai ler o primeiro parágrafo dela novamente. Pode passar agora. Maravilha. O primeiro parágrafo da lição vai estar escrito assim: quando a Bíblia declara que Deus é o Criador do universo, indica que Deus em si mesmo não é criado. Não é criado. Há uma distinção crucial entre o Criador e a criação. A criação carrega o selo do Criador e é uma testemunha da sua glória, mas a criação jamais pode ser adorada. Ela não é suprema. E do que o autor está falando? Quem estava aqui na semana passada, pode passar o slide, por favor. Lembra que a gente falou um pouquinho sobre, o Espírito vai revelar ali daqui a pouco, sobre transcendência, né? Que teologicamente é isso que o autor está dizendo, tá? E o que é transcendência? Né? Transcendência significa dizer que Deus, ele não faz parte da criação, mas ele a transcende. Ele é maior do que ela, ele é superior a ela. Então Deus, ele não está, ele não é, o autor, ele vai desenvolver nos próximos parágrafos a ideia de que Deus não é criado, né? Que isso é uma, fugiu a palavra? Não é paradoxo, não, é contradição, que isso é uma contradição em si mesmo. Ninguém pode ser criado, porque se alguém é criado, né, aquele que o criou é maior do que ele em si, né? E o autor vai abordar isso por meio da lógica. Contudo, eu preferi abordar por meio do viés teológico mesmo, né? Que a Escritura vai trazer de que Deus é transcendente, ou seja, Deus, ele não faz parte da criação, Deus é maior do que ela. Contudo, a transcendência de Deus são dois lados de uma mesma moeda. Eu não posso falar que Deus é transcendente sem dizer que Deus também é imanente. E o que isso significa? Isso significa dizer que, embora Deus seja superior à sua criação, ele se relaciona com ela. Ele está diretamente envolvido com a criação. Tá? Apareceu aí? Aí. Dizer que Deus é transcendente significa dizer que Deus está bem acima da criação, no sentido que é maior que a mesma e independente dela. Contudo, Deus da Bíblia não é uma divindade abstrata, distante ou desinteressada da sua criação, mas um Deus sobremaneira envolvido com a criação. A história da Bíblia é justamente a história do envolvimento de Deus com a sua criação, que é o que nós falamos, que é a imanência de Deus. Pode passar o slide, por favor? Volta. É o slide que fala de imanência mesmo. Deixa eu ir? Enfim, Deus está também sobremaneira envolvido na criação, porque a criação continuamente depende dele para existir e para se manter em atividade, tá? E eu dei o exemplo também na semana passada, estou só dando uma breve recapitulada,
tá? Que isso aí é falando da... Agora, pode voltar. Pode voltar. Aí, pode deixar aí. Não sei se está dando para ler, daqui me parece meio claro, mas eu trouxe uma breve aplicabilidade prática do entendimento dessa doutrina, né? Que na nossa vida prática, qual a importância desse entendimento? O correto entendimento sobre a transcendência de Deus, por exemplo, ele evita erros de filosofia como o panteísmo. Né? E o que é isso? O panteísmo é aquela ideia de que existem vários deuses. Inclusive em algumas outras religiões, né, você tem deuses que controlam determinados aspectos da natureza. Assim como na mitologia grega, por exemplo, nas religiões de matriz afro, você tem determinados orixás que controlam o fogo, o raio, e etc. e tal. E há diversas crenças, né, em que Deus ele faz parte de alguma forma da natureza, de modo que quando você fere a natureza, de alguma forma você está ferindo Deus. E o correto entendimento da Escritura sobre a doutrina da transcendência, ele vai evitar esse tipo de erro como o panteísmo. Da mesma forma que o correto entendimento sobre a imanência vai evitar, né, o erro do deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a ideia do Deus relojoeiro, Deus que deu corda e foi embora, né, e largou e que não se interessa e que não se envolve, né, com os nossos problemas. É o Deus do supernatural, por exemplo. É o Deus que não se envolve com a sua criação, com a sua relação, com as suas criaturas. Né? Contudo, a Escritura não dá margem para isso. A Escritura diz que Deus ele não só é transcendente, como ele é imanente. Ele se envolve diretamente, né, com a sua criação. Inclusive, a criação depende de Deus para se manter existindo. Né? Então, foi mais ou menos isso que a gente viu na semana passada. Próximo slide, por favor. Pode passar. E aí eu trouxe a foto desse moço bonito. Né? Esse moço bonito, ele se chamou Wayne Grudem. Ele é um teólogo que, na sua teologia sistemática, quando ele vai abordar esse assunto, ele se refere, não só desse, mas de todos os atributos incomunicáveis da parte de Deus. Eu espero que vocês se lembrem do que é atributo incomunicável, eu expliquei na aula passada. Né? Quando ele vai se referir a qualquer dos atributos incomunicáveis de Deus, ele se utiliza de um método. E o método que ele se utiliza é que onde cada atributo é definido como uma proposição de duas partes. Na primeira parte, ele define um atributo em discussão. E na segunda parte, ele procura evitar a compreensão equivocada desse mesmo atributo. Então, ele expõe um aspecto de equilíbrio, né, ou o contrário, associado a esse atributo. Por isso, eu gostei bastante da definição do Grudem e a gente vai trabalhar em cima dela. Pode passar, por favor. Sendo assim, nós chegamos então a essa definição aqui. Né? O que é a independência de Deus, o que é a autoexistência de Deus, o que é a seidade de Deus, né? É isso aqui, é o fato de que Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Porém, tanto nós, quanto o restante da criação, podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Vamos ver como que isso acontece? Vamos trabalhar primeiro a primeira parte da definição, tá? Que diz que Deus não precisa de nós, nem do restante da criação para nada. Próximo slide, por favor. Nada mais justo do que lermos alguns textos, tá? Preciso de um voluntário para ler esses textos para mim. Alguém, por favor. 10 de cada vez. É o João e o pastor, cada um lê um, por favor. Leia Êxodo 3,14, por favor. Respondeu Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos olhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Amém. Deus é autoexistente. Deus tem vida em si mesmo. João 5,26. Quem pode ler, professor Cláudio, lê para a gente, por favor? Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também deu ao Filho ter vida em si mesmos. Plural ali, ao final. Próximo slide, por favor. Não teve início e nem terá fim. Ele é eterno. Alguém leia Salmo 92, por favor. Vamos lá, gente. Alguém? Laiana ali.
antes que nascessem os montes, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Amém. Salmo 93, verso 2. Alguém? O teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existes. Amém. Salmo 102, 25. Próximo. Vamos, gente. Vai lá. Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Amém. Abacuque 1, verso 12. Próximo. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu Santo. Nós não morreremos, Senhor, para juízo puseste este povo, e tu, ó rocha, o estabeleceste para a correção. Próximo slide. Deus independe da criação, pois Ele é o Criador. Salmo 102, 24 e 25. Próximo. Meu Deus, disse eu, não me arrebates na metade dos meus dias, tu cujos anos duram por gerações. Outrora fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, nosso Deus, digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade existiram e foram criadas. Amém? Amém. Amém. Nós vemos alguns versos, né, da Escritura. Certamente, se a gente procurasse, haveriam outros, mas eu trouxe algumas referências que nos mostram que Deus, Ele não precisa de nós, nem do restante da criação para nada, né? E isso tem a ver, por isso, propositalmente, eu trouxe como tema a ideia da solidão de Deus, né? Por quê? Porque muitas vezes, a gente viu isso na semana passada, na aula passada, a gente viu um pouco sobre a cognoscibilidade de Deus, a incompreensibilidade de Deus e a triunidade de Deus, que é uma espécie de tripé, né, para a gente poder ter um correto entendimento também sobre a autoexistência de Deus. Nós vimos na cognoscibilidade que Deus é um ser relacional, que Ele se relaciona, que Ele se permite conhecer, né? Nós vimos, eu até trouxe a questão para vocês, né, que esse relacionamento ele já existia desde antes da fundação do mundo, o que significa que Deus não precisava da criação para estabelecer relacionamento. Eu até trouxe um problema que estava aqui na aula passada, lembra? Caramba, será que Deus não era relacional e passou a ser depois das coisas criadas? Porque se não havia nada ou ninguém, como que Deus poderia se relacionar? Deus se relacionava consigo mesmo. E nós vimos versos como a oração sacerdotal, em João 17, por exemplo, onde Jesus diz: ó Pai, glorifica-me com a glória que tinha contigo desde antes da fundação do mundo. E alguns outros versos em que existe, que nós vemos que havia uma relação de perfeito amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus, Ele não necessitava, como alguns talvez pensem, do ser humano ou da criação para ser completamente feliz ou satisfeito. Mas Ele é completamente independente da criação. Deus não precisa de nós, Ele não precisa da criação para absolutamente nada. E nós temos aí talvez uma questão de, caramba, poxa, se Deus Ele não precisa de nós, nem do restante da criação para nada, por que nós existimos então? Por que Ele decidiu então fazer todas as coisas? E aí é um ponto em que eu costumo dizer que o teólogo, ele é um profissional frustrado. Por que o teólogo ele é um profissional frustrado? Porque o teólogo sério, né, ele vai estudar sobre, ele vai ter um conhecimento sobre línguas, por exemplo, o cara vai estudar grego, hebraico, o próprio português, vai ter noções de latim, vai estudar outras línguas como inglês, tem vários títulos que são em inglês, então você precisa ter um mínimo conhecimento. O cara vai estudar filosofia, o cara vai estudar psicologia, ele vai estudar vários campos, vários assuntos, vai estudar escritura como um louco,
né, de Gênesis a Apocalipse, e muitas vezes a resposta mais honesta e mais sincera que um teólogo pode trazer para certas questões como essa é: eu não sei. Qual é? Porque ele quis. Por que Deus, já que ele não precisava de nós, nem do restante da criação para nada, por que ele decidiu fazer? Porque ele quis. Por isso que o teólogo é um profissional frustrado, vocês entendem? Né? E talvez a gente pense, quando a gente olha para essa perspectiva, do caramba, se Deus não precisa de mim, ele não precisa da criação para nada, isso talvez traga um sentimento um tanto quanto de impotência, caramba, né? Poxa, o que eu posso fazer então? Eu sou inútil. Né? Por isso que a gente viu o segundo ponto da definição, que apesar de Deus não precisar de nós para nada, ainda assim nós podemos trazer-lhe alegria. Próximo slide, por favor. Que é esse ponto. Apesar de Deus não precisar de nós, nem do restante da criação para nada, porém, tanto nós quanto o restante da criação podemos glorificá-lo e dar-lhe alegria. Próximo slide, por favor. Já está aí, né? Se Deus não precisa de nós para nada, então será que temos alguma importância, afinal? Como podemos saber ou nos assegurar que somos de fato importantes para Deus? Alguém consegue responder isso? Algum corajoso, corajosa? Alguém quer se arriscar? Professores, vocês também, tá? Fala para mim, pastor Paulo. Me responde aí. Vou deixar você mais responder, Leandro. Vai correr, né? Eu acho que tudo se baseia em entregar seu filho por nós. Saber que somos importantes e somos a coroa da sua criação é entender isso também. Não é só porque nós não somos partícipes da nossa salvação, de qualquer coisa que ele faça, mas ele entregou seu filho por nós. Isso já nos faz importantes para ele. E aí, concordam, discordam? Há controvérsias? Vocês estão muito calados, gente. É uma aula. Vai lá, Dani. Bom dia, gente. Achei que até a chegada do microfone ia me ocorrer alguma coisa melhor, mas não. Por alto, assim, Deus nos emprestou o seu nome, né, por assim dizer. Ele quis associar a sua criação, o nome dele. Você não vai mais se chamar Jacó, mas Israel será o seu nome. E ele tem por fidelidade ao seu próprio nome zelar pelo seu nome. Então ele é uma prova, talvez, do seu amor e que ele se importa conosco para poder zelar pela própria honra do nome dele. Tá, mas isso é o Daniel que está dizendo. Como é que eu sei disso? É revelado pelas Escrituras, ele nos deixa evidente. Amém, amém, amém. Esse é o ponto. Próximo slide, por favor. Sabemos que somos de fato importantes para Deus porque Ele, Deus, nos revela isso nas Escrituras. A Escritura revela que Deus nos criou e determinou que seríamos importantes para Ele. Querem dar uma olhada comigo? Próximo slide, por favor. Isaías 43, verso 7. Alguém pode ler para mim, por favor? Nele, não, é de cima. A todos os que são chamados pelo meu nome e os que criei para a minha glória. Eu os formei e também eu os fiz. Efésios 1, 11 e 12. Alguém pode ler para mim, por favor? Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Próximo slide. Isaías 62, do verso 3 ao 5. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada,
nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão, o meu prazer está nela, e a tua terra acasada, porque o Senhor se agrada de ti. Porque o Senhor se agrada de ti. Porque o Senhor se agrada de ti. Amém. Amém, amém. Agora deixa eu me encher de novo. Se agrada de ti, e a tua terra se casará, porque como o jovem se casa com a virgem, assim teus filhos se casarão contigo, e como o noivo se alegra da noiva, assim se alegrará de ti o teu Deus. Assim o quê? Se alegrará de ti o teu Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Próximo. Deus não precisa de nós nem do restante da criação para nada. Porém, Ele resolve deleitar-se conosco e permite-nos dar alegria ao seu coração. Embora Deus não precisasse nos criar, Ele decidiu fazê-lo. Posso ouvir um glória? Amém. Amém. Glória a Deus. Próximo slide, por favor. Aí, é o último parágrafo da lição de vocês. Tá? Eu vou pedir para alguém ler para mim. Lê para mim, por gentileza. Alguém? Talvez a questão mais antiga e mais profunda de todas seja: por que existe algo ao invés de nada? Uma resposta necessária, pelo menos para parte desta pergunta, é porque Deus existe. Deus existe em si mesmo eternamente. Ele é a fonte e o manancial de toda a existência. Só Ele tem em si mesmo o poder de existir. Vocês entendem isso? Sim ou não? Aproveita que o professor está aqui. Só Deus tem o poder de existir. Acho que na aula passada eu até cheguei a falar que é o mesmo exemplo em relação à eternidade. Nós pensamos que temos vida eterna ou que teremos vida eterna. Na verdade, nós seremos co-eternos com Deus, o que é bem diferente, sabe? Só Deus é eterno em si mesmo. Assim como na questão da existência, só Ele tem o poder de existir. Por isso Ele nos concede a vida. Vocês entendem isso? Quando eu trouxe como tema a solidão de Deus, eu não tirei isso só da minha cachola, eu não sou louco, mas tem um teólogo, próximo slide por favor, chamado A.W. Pink, que ele aborda exatamente por esse viés, e ele tem um livro chamado Os Atributos de Deus, e quando ele vai falar da independência de Deus, ele trata a independência de Deus como a solidão de Deus. E eu trouxe uma parte da fala do A.W. Pink sobre o tema, para a gente poder dar uma olhada junto. Pode passar para mim, por favor? O Pink ele vai dizer o seguinte: houve um tempo, se é que se pode chamar tempo, em que Deus, na unidade de sua natureza, habitava só, embora subsistindo igualmente em três pessoas divinas. No princípio, Deus. Não existia o céu, onde agora se manifesta particularmente a sua glória. Não existia a terra que lhe ocupasse a atenção. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores, nem o universo para ser sustentado pela palavra do seu poder. Próximo slide. Não havia nada nem ninguém, senão Deus. E isso não durante um dia ou uma época, mas desde sempre. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo, suficiente, satisfeito em si mesmo, de nada necessitando. Próximo slide, por favor. Deus é único na excelência do seu ser. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas. Amém? Amém. Amém. Próximo slide, por favor. Essas são algumas das referências bíblicas que eu trouxe para poder me basear nessa aula. Tá? Pode passar. Essa eu trouxe também a bibliografia na qual eu me baseei, que além do nosso livro base, o Verdades Essenciais do Sproul, eu também me utilizei da sistemática do Gruden, do Berkoff, do Bavinck, o livro que eu acabei de citar, do Pink, Os Atributos de Deus, e também de um livro muito bom, do João Autor Nacional, que é o Weber Campos, chamado Ser de Deus e Seus Atributos. Pode passar?
E aqui estão os meus contatos, para caso você necessite dos slides, você pode solicitá-los. Caso você precise dos slides, caso você queira saber mais sobre o tema, sobre o assunto. Aqui na igreja, vocês vão sempre me ver, eu vou estar sempre à disposição, mas pode ser que você esteja assistindo essa transmissão e não tenha exatamente contato, então dessa forma você consegue me contactar. Como essa aula foi uma continuação, né, da aula passada, a gente está com um pouco mais de tempo, que significa que vocês podem fazer perguntas, então nesse momento eu estou à disposição de vocês. Eu não pude estar na primeira aula, né? Mas até comuniquei contigo que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Né? Se você pudesse citar essa questão da cognoscibilidade de Deus, né? Eu não estive presente, alguma coisa nessa ordem. Não teve presente na aula passada, deu mole, foi muito legal a aula passada, quem esteve aqui, a gente cantou, a gente falou em línguas, foi muito maneiro, mas eu vou te dar essa moral, porque você é meu amigo. Então, a cognoscibilidade de Deus, porque a gente tem o SPRO, eu cheguei a falar na aula passada, a nossa lição é basicamente uma teologia sistemática. E nas sistemáticas, normalmente, a gente teve uma aula falando sobre a incompreensibilidade de Deus, e a incompreensibilidade de Deus ela é tratada como uma subdoutrina dentro do assunto da cognoscibilidade. E o que é a cognoscibilidade? Cognoscibilidade de Deus significa que Deus é um ser relacional, que ele se relaciona, que ele se permite conhecer. E aí a incompreensibilidade vai dizer que, embora Deus seja um Deus relacional, que se relacione, que se permite conhecer, a gente não consegue conhecer ou compreender Deus completamente, plenamente. Por quê? Porque até por uma questão de lógica, né? O finito ele não pode compreender o infinito, né? E há outros motivos. A gente não pode compreender Deus plenamente, não só, por exemplo, por causa da nossa condição de pecado. É verdade que o pecado nos limita, é verdade, mas um dia não habitaremos mais nessa carne corruptível. Temos uma promessa que um dia seremos glorificados. E nesse dia conheceremos Deus plenamente? Ainda não. Passaremos toda uma eternidade conhecendo Deus. Por quê? Porque Deus é imenso, porque Ele é grandioso, porque Ele é enorme. É isso que a incompreensibilidade de Deus vai dizer. Amém? Respondi a tua pergunta? Beleza. Mais alguém? Pode perguntar, gente. Vamos lá. Mais perguntas sobre o tema? Ok. Você falou um pouco sobre a soberania de Deus, sobre o Criador, sobre a criatura, mas o que distingue Criador de criatura, essencialmente? Obrigado. Excelente pergunta. Tem, vários aspectos em que eu poderia me utilizar para poder responder. Mas alguns a gente até abordou na aula, né? Como, por exemplo, o fato de que a criatura, o Criador vai ser sempre maior do que a criatura, né? Então dizer que Deus, por exemplo, ele é criado, ainda que seja autocriado, embora seja uma contradição em si mesmo, né? É ilógico pensar em algo assim. Da mesma forma que eu não posso dizer que sou crente e ateu ao mesmo tempo, eu não posso dizer que Deus é autocriado, que ele criou a si mesmo, né? Nós entendemos que Deus ele sempre existiu, desde o sempre, né? E porque ele contém a vida, né? A vida está contida nele, como a gente deu o exemplo da eternidade, por exemplo, né? Nós temos vida porque ele nos emprestou vida, porque ele nos deu vida. Nós viveremos eternamente, porque seremos coeternos com Deus, ele nos emprestará a eternidade para que nós vivamos com ele para sempre. O que distingue, se eu pudesse responder talvez mais objetivamente a sua pergunta, o Criador da criatura, é exatamente isso. É de que o Criador ele é maior do que a sua criatura.
A gente falou um pouco sobre atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus na aula passada, por exemplo. São atributos que Deus partilha conosco, né, em determinada medida, ou não partilha conosco em determinada medida. Então, por exemplo, quando a gente fala de amor, né, Deus, ele não... A gente sabe que é amor, a gente ama nossos pais, nossos cônjuges, nossos filhos, né, só que Deus, ele é a essência do amor. Ele é o amor em pessoa. Isso é diferente. Há uma compreensão muito equivocada sobre os atributos de Deus. As pessoas pensam às vezes que Deus é muito mais amor do que justiça, por exemplo. Mas Deus, ele é 100% todos os seus atributos. Então ele é 100% amor, 100% justiça, 100% ira. A felicidade, por exemplo, que a gente vive correndo atrás da felicidade como um hamster na roda, né? Tomás de Aquino, ele diz que a felicidade consiste em Deus. De modo que quanto mais próximo de Deus a gente está, mais feliz nós seremos, independentemente das circunstâncias ao redor. Da mesma sorte, quanto mais distante de Deus, menos feliz nós seremos, independentemente de qualquer circunstância ao nosso redor. Falei pra caramba, não sei se eu te respondi? Beleza, mais alguém? Caraca, vocês são muito tímidos, nem parece aquele pessoal que estava cantando na aula passada. Pergunta, gente. Vocês têm mais uns 15 minutos para pergunta ou eu vou encerrar. Mais alguém? Não? Não temos perguntas? Perguntar? Não temos perguntas? Parece que não, né? Aula bem dada. Não, ninguém pergunta, ou todo mundo entendeu, ou ninguém entendeu nada. Seu poder de ser sucinto constrange, né, velho? Falar, talvez só uma colocação assim. Que a criação, ela aponta para um Criador, ela testifica a existência de um Criador, né? E é uma condição necessária que exista um Criador para que possa se explicar a razão da existência das outras coisas, né? Alguma coisa não criada tem que ter existido, né? E até a palavra existir talvez não seja nem cabível para Deus, né? Dizer que ele existe, alguém já disse isso, é tão ateu quanto negá-lo. Porque é como se eu colocasse nele a condição da criação, né? A criação existe, Deus é autoexistente ainda, além disso, né? Mas assim, quando a gente fala dos atributos de Deus, é interessante que quando a Bíblia diz que o ser humano ele é a imagem e semelhança de Deus, a gente vê em umas características do ser humano que ele é um ser relacional. Então Deus criou o homem para se relacionar, né? Não é bom que o homem esteja só, falhou o nosso Criador, e daí vem a família, serão benditas todas as famílias da terra em Abraão, né? E isso prova que é uma evidência de que Deus também é um ser relacional e que ele, antes de criar, antes de trazer a criação à existência, ele já era satisfeito em si mesmo, como você falou muito bem. Então, se o homem é um ser criado para se relacionar com sua esposa, com seus filhos, com seus parentes, e socialmente também, assim é o Deus que o criou. Isso aponta para a existência de um Criador que não é um ser único, né? Nem somos politeístas, mas ele é um Deus trino e perfeitamente relacional. E a questão, como é que essa biografia que você apresentou, como é que eles respondem esse tempo que Deus ficou parado, por assim dizer, né, até decidir trazer a criação à existência, né? Agostinho fala alguma coisa disso, mas eu também não me recordo. Quanto tempo Deus levou para decidir trazer as coisas criadas à existência, né? Até falar sobre tempo é incompreensível em relação a Deus, que não tem... Não sabemos, é especulativo, a gente não tem como responder. Eu achei, Âncora, interessante essa última questão aqui da revista, que pergunta o seguinte: como a compreensão da autoexistência de Deus pode afetar nossa adoração e nossos atos de culto? Aí você quer que eu fale um pouco sobre? Ah, maravilha. Beleza. Eu imaginei que alguém fosse fazer uma pergunta nesse
nesse sentido e acabou que ninguém fez. Acho que chegou mais próximo agora foi a Cris, que ela beleza, eu entendi que Deus ele é autoexistente, que ele sempre existiu, eu entendi, ok. E o que isso muda na minha vida prática, por exemplo? O que isso interfere na minha adoração? O que isso muda ali no meu cotidiano, no meu dia a dia? Porque eu vou encerrar o culto, eu vou sair do CTM, eu vou embora, beleza. E lá fora, qual é a aplicabilidade prática disso na minha rotina, no meu dia a dia? Há algumas questões, mas uma questão que eu gostaria de tratar é a questão da definição ou do estabelecimento de papéis, sabe? Há algumas doutrinas, por exemplo, em que você já conhece, né? Já deve ter ouvido em alguns lugares, em que as pessoas determinam coisas para Deus. Você já viu isso? Não, você vai ter que me dar isso por causa daquilo, porque eu fiz isso, E às vezes as pessoas criam a expectativa de que, sei lá, se elas obedecerem, se elas fizerem as coisas corretas, né, entre aspas, Deus vai ter que dar aquilo para elas, ou vai ter que fazer aquilo que... E não. Né? Por exemplo, eu tenho um filho, a maioria de vocês sabem, eu tenho um filho de 7 anos, e a gente é muito amigo, a gente brinca muito junto e tudo, a gente faz muita coisa junto, só que de vez em quando eu preciso mostrar para ele que eu sou pai dele. De vez em quando eu preciso impor alguns limites para ele. De vez em quando eu preciso mostrar para ele que eu não sou mais um coleguinha, que eu sou pai dele. Então é mais ou menos isso. O entendimento sobre essa doutrina, ele vai evitar que a gente determine coisas para Deus. Quando você entende, sabe, que Deus não precisa de você para absolutamente nada, que Ele não precisava de você para absolutamente nada, isso coloca o homem no seu devido lugar. Talvez por causa disso, esse seja um dos assuntos muito pouco tratados dentro das nossas igrejas. Né? As pessoas normalmente não gostam de falar desse tipo de atributo, porque ele humilha o homem. Né? Ele coloca o homem no seu devido lugar. Alguém lembra, por exemplo, eu trouxe algum... Volta no slide lá das referências bíblicas, por favor. Só para poder exemplificar o que eu estou dizendo, vou pedir para a gente ler um texto rapidinho. Lê, por favor, Jó 41, 11. Jó 41, verso 11. Quem primeiro me deu a mim, para que eu haja de retribuir-lhe, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Entende? Essa é a aplicabilidade prática da nossa doutrina. Ainda em Jó, leu o capítulo 38, verso 4. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Onde estava tu, homem, quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem é você para determinar alguma coisa para Deus? Ele não precisa de você para nada. Entende? Então, o que isso pode trazer de prática na nossa doutrina? Define papéis. A gente vai ter os papéis muito bem definidos. Quem somos nós diante de Deus? Quem é Deus? Né? E isso implica diretamente no nosso relacionamento com Ele. Quando você for orar no seu quarto, nos seus momentos com Deus, você vai tratar Deus não como um coleguinha, mas como Senhor. Que é o que faz toda a diferença. Temos mais perguntas? Anthony, eu vou fazer uma pergunta aqui. Não sei nem se eu consegui elaborar ela bem aqui, mas vamos lá. Para mim, esse entendimento é algo muito natural e também do relacionamento, né? O Espírito Santo e uma questão de fé, né? Entender e compreender.
nessas questões, mas eu entendo, Deus soberano, enfim, e é fé. Deus colocou isso em nossos corações. Mas, quando nós somos questionados, assim, você falou, né, teólogo, bom, vai falar que Deus é soberano e esse ponto, né, o Criador e ponto, mas às vezes eu fico assim me perguntando qual seria a melhor forma de agir, por exemplo, com um colega da academia em si, nesse sentido, sem cair muito nessas questões, não sei. Assim, quais são as melhores formas de agir e conversar nesse sentido prático? Não sei se eu consegui elaborar muito bem, mas tirando, para mim é muito questão de fé, eu não posso explicar, não tem como, mas para outra pessoa, para um ateu, por exemplo, mas qual seria algum caminho assim que você poderia me dar uma dica assim na academia em si? Beleza. Não sei lá, enfim. Na academia em si, eu não sei como eu falaria, porque eu não vou à academia. Não, é complicado. Mas eu entendi, eu tô brincando. Como é que a gente se comunica com o não crente de uma maneira geral, né? Seja em qualquer ambiente que nós estivermos. Assim, não é uma receita de bolo, não tem como eu dizer para você, fala isso, né? Não tem como. Mas a gente precisa partir de alguns pressupostos, né? E um pressuposto muito importante que eu costumo sempre partir é de que há racionalidade na nossa fé. Às vezes as pessoas falam do cristianismo como se as pessoas que fossem cristãs e tudo mais estivessem querendo no Papai Noel, no Coelho da Páscoa e etc e tal, e isso não é verdade, tá? Então assim, o primeiro ponto que a gente tem que partir é que existe racionalidade sim. A própria Escritura diz que nós devemos saber dar razão à esperança da nossa fé. Então assim, você quer, entre aspas, fugir um pouco do evangeliquez. Não adianta eu citar um monte de versículo para o cara se o cara não crê na Bíblia, certo? Mas também existe racionalidade na nossa fé. Na verdade, o cristianismo ele é muito mais lógico do que várias religiões, do que várias filosofias, como o Big Bang, por exemplo. Eu costumo dizer que você tem que ter muita fé para acreditar que veio do macaco, para acreditar que as coisas surgiram do nada. Quando você vai conversar com um cristão, com um não cristão, é muito provável que ele acredite em teorias como o Big Bang, por exemplo. Aí você fala, pô, caramba, que engraçado, porque a própria ciência vai dizer que o caos não gera ordem, por exemplo. Então, como é que de uma explosão surgiu um universo perfeito? E não só perfeito, mas com princípios de perfeição. Existem teólogos especializados nisso, um deles é o Adalto Lourenço, você já deve ter ouvido falar nele, ele é um cara fantástico, e ele desenvolve esse tipo de trabalho, de defesa da fé no que se refere ao criacionismo, por exemplo. Então, assim, eu já tive a oportunidade de lê-lo, de assisti-lo, quem tiver faça. Ele diz, por exemplo, em uma de suas palestras, que, assim, que se o universo, por exemplo, se o nosso planeta tivesse 1% mais de oxigênio do que ele tem, as condições de vida não seriam possíveis na Terra. Da mesma forma, se tivesse 1% a menos, as condições de vida também não seriam possíveis na Terra. Então nós temos exatamente a porcentagem exata que precisamos para que a vida exista. Nosso planeta está no local exato de proximidade do Sol. Se tivesse mais próximo ou mais distante, a manutenção da vida também não seria viável. Então, alguns cientistas que eles vão chamar isso de design inteligente. De que essa ideia porque na verdade assim, ele não quer dar glória a Deus, então ele chama de design inteligente, que essa ideia dos princípios de perfeição na criação, ao redor da criação, que existem, que são reais, que são legítimos. Então você pode começar a conversar com o não crente, por exemplo, com base na própria racionalidade. A própria racionalidade vai levar na crença a Deus, a um ser superior, a um ser que criou todas as coisas. Não sei se eu te respondi bem, mas é um caminho. Mais alguém? Próximo? Eu estou igual caixa de mercado, né? Próximo? Essa questão de lidar com o incrédulo é muito interessante, porque é comum o ser humano ele ser insubordinado, ele não quer prestar contas a nada, nem
quer ver independente de qualquer coisa, e o homem está inclinado para longe de Deus. Ele não quer saber que existe um soberano a quem ele deve prestar contas. Isso incomoda demais o incrédulo. Ele não quer se sujeitar a isso. Né? E quando você citou Adalto Lourenço, ele dá várias evidências racionais que deixam o próprio incrédulo, sem precisar entrar em questões de fé, deixam o incrédulo sem resposta, né? Deixam livros que refutam as próprias argumentações criacionistas. Né? É fundamental a gente saber o básico, as respostas dos incrédulos, porque eles entendam que a nossa, como você falou, a nossa fé ela é provida de razão. Não é uma fé cega, não é um tiro no escuro. A gente tem razões para poder sustentar a nossa fé. Né? E Adalto até fala assim, uma vez Eva chegou para Adão, e está aquele no livro Como Tudo Começou. Né? Eva chegou para Adão e falou: Adão, quantos anos eu tenho? Aí Adão falou: anos? Você tem 5 minutos de vida. Embora você pareça uma mulher perfeita, talvez de 20 ou 30 anos, Deus não precisou de 20 ou 30 anos para criar você, criar o Sol, criar um sistema solar, criar as galáxias. Embora pareça de uma alta complexidade, que tenha demorado muitos anos ou milhares de anos, né, para poder chegar a essa complexidade, Deus pode ter dito: haja e houve. Né? Assim como haja Eva, houve Eva, não foi necessário 20 anos para você ficar pronto assim. Tem razões que pode sustentar a nossa fé, mas lidar com o incrédulo é simplesmente crer que Deus vai convencê-lo, né? Mas não se isentar de questões racionais que também ajudá-lo a alcançar alguma compreensão que a gente alcançou pelo Evangelho. Sim. Só um adendo que eu queria fazer é que, assim, não que a lógica ou que a razão seja algum tipo de crivo para alguma coisa, né? Como a Laiana falou no início da fala dela, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Eu até disse na aula passada, a própria Escritura vai dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, assim, se você está lidando com essas questões, a primeira coisa que você deve fazer é orar por aquela pessoa, porque é uma questão de fé. O Espírito Santo é que vai revelar. Contudo, a gente também, é importante que a gente defenda a nossa fé e mostre que há uma razão na nossa crença, assim. Ok? Gente, meio-dia, temos mais alguma questão? Não? Então, vou encerrar, vou pedir para você ficar de pé para a gente orar, tá bom? Vou chamar o pastor Paulo. Hoje ninguém cantou. Hoje vamos mais coisa de criança. Ainda bem que o pessoal deu glória, né? Obrigado, Antônio. Nós vamos orar para encerrar. Só mais uma coisinha aqui, Laiana. Também recomendo o livro do Tim Keller, Fé na Era de Ceticismo, vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, nós somos gratos a Ti por tudo que pudemos fazer e ainda estamos fazendo nessa manhã, que é Te adorar. A melhor parte disso, Senhor, é que quando nos fizeste para Te adorar, nos desse o privilégio de poder enxergar um Deus glorioso, tão cheio de majestade, ao mesmo tempo nos convida a fazer parte dessa história da redenção. Obrigado por tudo que aprendemos e temos aprendido aqui. Que agora o Senhor nos permita ir aos nossos lares, ter contato com nossas famílias e pregarmos o Teu Evangelho ali e em meio àqueles que ainda não Te conhecem. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê um domingo excelente na presença dEle, em nome de Jesus. Amém. Até domingo. Domingo nós vamos estudar a onipotência de Deus. Estejam orando, que Deus os abençoe.